Fala concurseiro, fala concurseira, Daniel Valraven aqui na área. Hoje eu vim trazer para vocês algumas questões de raciocínio lógico para a prova do INSS, né? A banca do INSS aí tá para ser decidida, então o edital tá perto de sair, né? Vai sair, então não desanime, continue estudando aí que tá bem pertinho de sair. Então, quanto mais cedo se preparar, melhor, né? Então hoje a gente vai resolver aqui algumas questões de raciocínio lógico, a gente vai tratar sobre questões de estruturas lógicas, implicação lógica, diagramas lógicos e equivalência lógica. Então fica com a gente aí até o final, acompanhe aí com a gente, você que não é inscrito se inscreve, né? Dá o joinha aí, ativa o sininho, compartilha com os amigos aí, você que estuda, tem o seu parceiro de estudo ali, e aí compartilha com ele aí, que vai ser bem proveitoso, né? Ajuda o nosso canal aí que está começando. E vocês também podem se beneficiar com o conteúdo que vai ser dado, né? Então fiquem até o final. Tamo junto. Então, galera, vamos lá tratar aqui sobre questões, né? São só exercícios, são só questões de concurso, né? Questões passadas sobre os temas. Então, como a banca não foi definida, a gente vai tratar sobre bancas diversas. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos começar com estruturas lógicas. Para quem não viu aí, né? Olha aí em cima aí, tem um vídeo nosso aí sobre estruturas lógicas, o início de tudo, o que são proposições simples, compostas, né? Então, assiste aí, clica aí em cima. Então, vamos lá, primeira questão. Ele diz, considerando as sentenças abaixo, assinale a única alternativa que expressa uma proposição. Então, ele quer saber aquilo que é proposição. Bom, no vídeo aí, né, que a gente tem, a gente explica o que é uma proposição. Então, uma proposição, ela não pode ser o quê? Não pode ser interrogativa, não pode ser exclamativa, não pode ser uma sentença aberta, não pode ser opinativa. Então, nada disso é uma proposição. Então, proposição é uma sentença na qual a gente pode atribuir valor, verdadeiro ou falso, podendo atribuir valor verdadeiro ou falso, e não sendo nem exclamativa, nem imperativa, nem interrogativa, nem sentença aberta, nem opinativa, é uma proposição. Então, vamos ver aqui dos itens, né? E outra coisa, a proposição ela tem que haver um verbo. Tem que haver um verbo, porque com aquele verbo na oração, a gente vai julgar se aquilo é verdadeiro ou falso, né? Sem um verbo não tem como a gente julgar. Então vamos lá. Item A, o prato de vidro. Isso aqui é uma proposição? Bom, não, né? Por quê? Porque nem verbo tem. Então não é nenhuma sentença, né? Então não pode ser uma proposição porque não há verbo. Item B, boa noite. Boa noite é uma proposição? Também não, né? Não há verbo, então não é. Item C. Onde está a caneta? Bom, aqui é uma proposição. Tem verbo? Tem, está aqui o verbo, né? Onde está? Está, né? O verbo. Mas isso aqui é uma interrogação. Então, não pode ser proposição, pois proposição não é interrogativa. Item D. Boa prova. Boa prova é uma proposição? Não. Boa prova é uma sentença opinativa, né? Então não é uma proposição, até porque também não tem verbo. Então só nos restou essa. O céu é azul. É uma proposição? Sim. Tem verbo. Podemos atribuir valor verdadeiro ou falso, né? Não é interrogativa, não é exclamativa, não é imperativa, não é sentença aberta. Então este é o nosso gabarito. Próxima questão. Vamos lá. Se A, B e C são proposições simples falsas, então o valor lógico de, aí ele dá uma expressão aqui, né? Dá uma proposição composta, diz que isso será. A gente tem os itens. Bom, vamos aqui botar essa expressão aqui, né? Vamos lá. Negação de A, E, B, ou C, E, negação de B. Bom, ele diz o quê? Se A, B e C são proposições simples falsas. Então vamos lá. A, B e C é falso. Então, A, B e C é falso, né? Ou seja, B é falso, C é falso. E A é falso. Porém, aqui tem a negação de A. Se A é falso, a negação de A é verdadeira. Bom, se B é falso, a negação de B é verdadeira. Pronto, aqui tem os valores lógicos. Agora vamos ver a sentença toda, o que ela é. Se é verdadeira ou falso. Bom, conectivo ou. Para o conectivo ou ser verdadeiro, basta que apenas um seja verdadeiro, né? Para ser falso, os dois têm que ser falsos. Então vamos lá, vamos ver isso aqui.
Aqui é o quê? Aqui nós temos o conectivo E, né? E aqui verdadeiro, aqui falso. No conectivo E, basta que apenas um seja falso para que a sentença toda seja falsa, a proposição toda seja falsa. Então, aqui nós temos um falso. Consequentemente, isso aqui todo é falso. Bom, aqui, vamos lá. Conectivo E. No conectivo E só basta que um seja falso para que toda ela seja falsa. Temos um falso bem aqui. Então, toda ela é falsa. Logo, falso ou falso, temos um falso. Qual o item? Item A. Próxima questão. Vamos lá. Supondo que a proposição P é verdadeira e a proposição Q é falsa, então temos uma proposição composta falsa na alternativa. Pronto, vamos lá. Proposição P é verdadeira e Q é falso. Então, P verdadeiro, Q falso. Isso aqui é o quê? Isso aqui é falso, né? Porque temos o ou, no conectivo ou só basta que um seja verdadeiro para que todo ele seja verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro. Ele quer saber a falsa, então não é esse item. Aqui, vamos lá. Proposição P, verdadeiro. Proposição Q, falso. Porém, aqui temos a negação de Q. Se Q é falso, a negação de Q é verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro no conectivo E, temos verdadeiro, não é esse item. Aqui, vamos lá. Se P é verdadeiro, negação de P, falso. Se Q é verdadeiro, se Q é falso, negação de Q, verdadeiro. No conectivo OU, só basta um verdadeiro para que todo ele seja verdadeiro. Então, verdadeiro. Aqui, vamos lá. P é verdadeiro, Q é falso. No conectivo sim, então, a única forma de ser falso é justamente essa. O antecedente verdadeiro e o consequente falso, né? Que é o famoso Vera Fischer. Né? Então, essa aqui é a única forma de ser falso, né? Na tabela verdade também. A gente tem um vídeo aí, olha aí em cima o nosso vídeo de tabela verdade, que nós explicamos isso aqui, o passo a passo de formar a tabela verdade de todos os conectivos. Então, esse aqui é o único item falso, que é o que ele quer. Então, item D. Vamos só resolver isso aqui. Se P é verdadeiro, negação de P, falso. Pronto. No conectivo sim, então, só basta se o antecedente for falso, toda ela é falsa, independente do que está aqui. Então, toda ela é verdadeira. Toda ela é verdadeira, só basta a primeira ser falso para que toda ela seja verdadeira. Então, isso aqui é verdadeiro. Resposta, item D. Vamos lá, mais um. Dentre as sentenças a seguir, aquela que é uma sentença aberta. Bom, o que é uma sentença aberta? Uma sentença que a gente não pode atribuir um valor lógico, né? Não tem como saber se é verdadeiro ou falso, não tem como saber. Bom, desde cara, vamos lá, vamos matar os itens aqui. Isso aqui é um item sentença aberta? Não, isso aqui é fechado, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o mesmo que 7 mais 3, 10. 10 igual a 11? Não, 10 não é igual a 11, então isso é falso. Porém, é uma proposição, né? Não é uma sentença aberta. Vamos lá, aqui. Vamos ver isso aqui de cima aqui logo. 3x menos 4 menos x. Aqui vai ficar. Vamos lá resolver. 3x. 4 menos 3, 1. 1 menos 2, menos 1. Menos x, menos 1. Aí não, tem uma multiplicação aqui, então peraí. Vamos lá. 4 menos 3, 1. 1. E aqui tem um menos 2x. Menos 2x igual a 0. Bom, aqui 3x menos x, 2x. 2x menos 2x, 0. 0 mais 1, 1. Aí ele diz que toda essa equação se transformou nisso. 1 igual a 0. Isso aqui é uma sentença aberta? Não. É uma proposição falsa, mas não é sentença aberta. Aqui, 0x. 0 vezes x é 0. 0 igual a 5? Não. É uma proposição falsa, porém não é sentença aberta. Aqui, 13x igual a 7. Isso aqui é uma sentença aberta. Por quê? Porque nós temos um x. Não sabemos o valor de x, então nós não podemos atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Né? O x ele pode ser 5, pode ser 1, pode ser 0, não sei. Não sei, não tem como a gente adivinhar o x aqui. Então, isso aqui se chama sentença aberta. Vamos lá.
A lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção de raciocínios válidos. Tais princípios são os... Pronto, a gente estudou também isso aqui no nosso vídeo lá de introdução às proposições, que a gente trata sobre os princípios, né, da lógica clássica, da lógica bivalente também chamada, né, que são 3 princípios. Quais são? Princípio da identidade, princípio do terceiro excluído e princípio da não contradição. Esses são os 3 princípios. Então, vamos ver o item que tem isso. Item A, inferência? Não, nem existe. Diversidade? Também não, vou nem ler o resto. Identidade, inferência? Não. Identidade, não contradição, terceiro excluído. Pronto, item D. Este é o nosso gabarito. Diversidade? Não. Então, próxima questão. Vamos lá. Sobre as tabelas de verdade dos conectivos de disjunção inclusiva, conjunção e implicação. Assinar a alternativa correta. Bom, vamos lá. As conjunções só são falsas quando ambos os conjuntos são falsos. Conjunção é o conectivo E. Né? Vamos pôr aqui P, E, Q. Isso aqui, para ser falso, é apenas quando ambos são falsos? Não, só basta que um seja falso para que todo ele seja falso, né? Então, item errado. Já não é esse item aqui. Vamos lá. Item B. Não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro. Não existe implicação falsa. Vamos lá. Implicação, né? Conectivo se, então. É implicação. A mesma coisa. Condicional. Não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro. Pronto. Como é para ser falso? Para ser falso, esse tem que ser verdadeiro e esse tem que ser falso, não é isso? Mas se esse for verdadeiro e esse for verdadeiro, é verdadeiro. Então, a questão erra ao dizer isso aqui. Vamos lá, item C. As disjunções são falsas quando algum dos disjuntos é falso. Disjunção é o quê? É o conectivo ou, né? Esse conectivo aqui. Então, no conectivo ou, ele diz que é falso quando alguns são falsos? Não. Para ser falso, os dois têm que ser falsos. Então, item errado. Vamos lá, item D. Só há um caso em que as implicações são verdadeiras? Não. Na verdade, existem 3 casos. Só há um caso em que elas são falsas, né? Que é o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Item D. Item E. As implicações são verdadeiras quando o antecedente é falso. Este é o nosso gabarito. Implicação, conectivo sim, então. Quando o antecedente é falso, esse é falso. Isso aqui sempre será verdadeiro? Sim. Nem importa o que vem aqui. Esse aqui, o antecedente sendo falso, toda ela será falso. Então, gabarito, item E. Vamos lá. Caso a proposição simples, aposentados são idosos, tenha valor lógico falso, então o valor lógico da proposição aposentados são idosos, logo eles devem repousar. Será falso. Bom, vamos lá. Aposentados são idosos, está dizendo que é falso, né? Aposentados são idosos, logo eles devem repousar. Isso aqui é um condicional. Isso aqui a gente pode interpretar essa expressão aqui como um condicional. Como seria esse condicional? Dessa forma. Se os aposentados são idosos, então eles devem repousar. Isso aqui é um condicional, entendeu? Então eu vou transformar em sigla aqui, ó. Se os aposentados são idosos, se então, né? Então, os aposentados devem repousar. Pronto. Só que ele diz o que aqui? Ele diz que aposentados são idosos tem valor falso. Então, esse aqui é falso. Se esse é falso, o valor lógico dessa composta aqui será falso? Não. Pois, como a gente viu na questão anterior, ó, bem aqui, ó, se o antecedente for falso, toda ela será verdadeira. Então, isso aqui é verdadeiro. Independente desse valor lógico aqui, isso aqui será verdadeiro. Então, gabarito é errado. Vamos lá, próxima questão. Considere as seguintes proposições. O paciente receberá alta, o paciente receberá medicação, o paciente receberá visitas. Bom, aí ele diz que se essa proposição aqui é falsa, então será falsa também essa daqui. Bom, vamos lá. Isso aqui é um condicional também, viu? Como é que é um condicional? Caso o paciente receba visita. Receber visita é proposição R. Então, se R, então, ele não receberá medicação. Medicação é que. Ele não receberá medicação, ou seja, não que. Pronto, isso aqui é a proposição. Ele diz que se isso aqui for falso, então será falso também isso. Bom,
A proposição que ele deu foi essa aqui, né? Que disse que era falsa. Então, o que acontece aqui? Ele está dizendo que essa daqui de baixo, é falsa. Bom, se a gente vê, elas são bem parecidas, né? Sim, então, nas duas. O que foi feito aqui? Ele inverteu a ordem e negou cada uma delas. Então, sim, é o mesmo valor lógico, porque elas são logicamente equivalentes. Uma das formas do logicamente equivalente, né, da proposição sim, então, é essa, é você inverter a ordem e negar cada uma delas. Então, questão correta. Vamos lá. Questão 9. Considerando a proposição P, se João se esforçar bastante, então João conseguirá o que desejar. Jogue o item. Se a proposição João desejava ir à Lua, mas não conseguiu, for verdadeira, então a proposição P será necessariamente falsa. Bom, vamos lá. Proposição P diz o quê? Proposição P. Se João se esforçar bastante, então João conseguirá o que deseja, né? Beleza. Aí ele diz que se a proposição João desejava ir à Lua, mas não conseguiu. Então, ele diz que João desejava ir à Lua, ou seja, é uma coisa que ele queria, né? João desejava ir à Lua, mas não conseguiu. Vamos lá. Mais é um conectivo E, mas não conseguiu o que deseja, que é ir à Lua, né? João desejava ir à Lua, vou botar assim. Então vamos lá. Se essa daqui é verdadeira, então a proposição P será falsa? Ele está dizendo que essa daqui é verdadeira. Então significa que essa daqui é falsa? Bom, vamos lá. Se essa daqui é verdadeira, significa que esse é verdadeiro e esse é verdadeiro, né? Conectivo E, só basta que um seja verdadeiro para que todo E... Ou, para ser verdadeiro no conectivo E, todos os dois têm que ser verdadeiros. Então, verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Se esse aqui é verdadeiro, significa que esse aqui é falso, né? É a negação dele. Se esse aqui é falso, aqui, João se esforçar bastante, né? É verdadeiro ou falso? Bom, não tem como a gente saber. Se for verdadeiro, isso aqui será falso. Porém, se for falso, ele será verdadeiro. Então, pode ser verdadeiro como pode ser falso. Então, não tem como a gente saber. Ele diz que será necessariamente falso. Questão errada. Pois, não tem como a gente saber. Vamos lá, próxima questão. A proposição P diz que ser honesto é a condição necessária para um cidadão ser admitido no serviço público. É simbolizada corretamente na forma A, então B. Se A, então B. Em que A representa ser honesto e B representa para um cidadão ser admitido no serviço público. Bom, é o seguinte, condição necessária, né? Ele chamou isso aqui de condição necessária. Condição necessária é o seguinte, a gente tem duas proposições, né? Ligada pelo negativo B. Condição necessária sempre é o consequente. E condição suficiente é o antecedente. Então, esse é o antecedente e esse é o consequente. Esse é a condição suficiente e esse é a condição necessária. Ele diz que ser honesto é condição necessária para um cidadão ser admitido no serviço público, em que A representa ser honesto? Não, né? É o contrário. Ser honesto é condição suficiente e um cidadão ser admitido no serviço público, que é o B, é condição necessária para o A. Então ele inverteu a questão, né? Isso aqui está errado, não é condição necessária, é condição suficiente. Então, gabarito errado. Pronto, agora vamos para a questão de implicação lógica. Vamos lá. Considerando a premissa maior, todos os cavalos são vertebrados e a conclusão, logo Teodoro é vertebrado. Assinale a alternativa que apresenta a premissa menor do silogismo válido. Bom, então vamos lá, questão 11, né? Considerando a premissa maior, todos os cavalos são vertebrados e a conclusão, logo Teodoro é vertebrado. Assinale a alternativa que apresenta a premissa menor do silogismo válido. Bom, então vamos lá, né? Entender aqui. Ele dá aqui, ó. Todos os cavalos são vertebrados. Premissa maior.
Então vamos lá. A conclusão é o quê? Logo. Opa. A conclusão é logo Teodoro é vertebrado. Bom, ele quer o menor, a premissa menor do silogismo válido, né? Então, é o seguinte, a premissa menor é o quê? Bom, a premissa menor é o quê? A premissa menor é aquela que aparece o termo menor e o termo médio, né? O que é o termo menor? O termo menor é o sujeito da conclusão. O termo menor é o sujeito da conclusão, ou seja, esse aqui, ó. Termo menor, é esse aqui. Sujeito da conclusão. E o termo médio. O termo médio é aquele que não aparece na conclusão, né? O termo médio, ele aparece na premissa maior e na premissa menor, mas não aparece na conclusão. Então, o termo médio é aquele que aparece nas premissas. Então, qual o termo que aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão? É apenas isso aqui, né? Cavalo. Porque vertebrado aparece na conclusão, né? E Teodoro está aqui na conclusão, né? Então, cavalo. Então, a premissa menor é o quê? É o termo médio e o termo menor. Então, termo menor, Teodoro, é termo menor, tá aqui. Né? Tô escrevendo a premissa menor. Isso aqui é a premissa menor. Isso aqui. Termo menor, Teodoro é. E termo médio. Termo médio é cavalo. Pronto. Então, isso é a premissa menor. Qual item? Item A, item C. Então, questão 12. Isso aqui é um temazinho bastante difícil, pessoal. Isso aqui realmente, na verdade, é nem difícil. É só decoreba, mas é bastante negligenciado, né, digamos assim. A gente estuda pouco, porque cai pouco. Então, a gente acaba estudando pouco, mas sempre está caindo. Vamos lá. Questão aqui. 12. Diz que o silogismo é a forma lógica proposta pelo filósofo grego Aristóteles, como instrumento para a produção de conhecimento consistente. O silogismo é tradicionalmente constituído por... Então ele traz aqui quantas premissas são, né? Quantas conclusões. Então, no silogismo, como é que é feito? É o quê? Duas premissas e uma conclusão. Apenas isso. Premissa maior, premissa menor e uma conclusão. Então, vamos lá. Duas premissas, dois termos médios, uma conclusão que se segue delas? Não. Uma premissa maior e uma conclusão? Não. Uma premissa maior e uma menor e uma conclusão que se segue das premissas? Sim, item C. É isso aqui. Uma premissa maior, menor e uma conclusão que se segue delas. Três premissas? Não. Então, gabarito, item C. Vamos lá. Em determinado estabelecimento penitenciário, todos os detentos são considerados perigosos. São revistados diariamente. Todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente. E todos os detentos que cometeram crimes utilizando armas são considerados perigosos. Bom, vamos lá. Isso aqui é questões de implicação lógica, muitas vezes se confunde com questões de diagramas lógicos. Aqui a gente pode resolver por diagrama lógico. Como? Vamos lá. O que são diagramas lógicos, né? Ele diz que todos os detentos perigosos são revistados. Então, detentos perigosos eu vou chamar de conjunto P. Conjunto P. Ele diz que todos eles são revistados. Então, ele está dentro do conjunto dos que são revistados, né? Ele diz que todos os detentos que cometeram crimes com arma de fogo são considerados perigosos. Então, arma de fogo, ele está aqui. Né? Todos os de arma de fogo são perigosos e todos os perigosos são revistados. Aí ele traz a sentença. Se um detento cometer um assalto à mão armada, então ele é revistado diariamente? Pronto. Se ele cometer um assalto à mão armada, ele está em qual conjunto? Ele está bem aqui, né? No conjunto A. Arma. Ele está aqui, ó. Qualquer desses aqui. Então, se ele cometeu a mão armada, ele é perigoso, né? Está dentro dos perigosos. Se está dentro dos perigosos, ele é revistado. Então, questão correta. Vamos lá. Mesmo enunciado. Ó. Mesmo enunciado. Todos atentos. Então, vou fazer o mesmo diagrama lá. Ó. Perigosos. Revistados e arma. Né? Os que utilizaram armas. Sabendo-se que um detento é considerado perigoso, é correto afirmar que ele cometeu crime à mão armada? Bom,
Não, né? Por quê? É o seguinte. Ó, todos que cometeram aqui, ó, a mão armada, eles são perigosos, né? Eles estão dentro do perigosos. Mas existem perigosos aqui, ó, né? Que não estão dentro do conjunto do mão armada, entendeu? Então existem perigosos que não fazem parte do conjunto dos criminosos que cometeram crime com a mão armada. Então ele diz que é correto afirmar que o cidadão que é considerado perigoso cometeu o crime à mão armada? Não, pois tem alguns criminosos perigosos que não cometeram crime com arma. Então, questão errada. Vamos lá. Todo sistema operacional Linux é um tipo de Unix. O sistema operacional macOS Leopard é um tipo de Unix. Nenhuma versão do sistema operacional Microsoft Windows é do tipo Unix. Questão também de diagrama lógico. Vamos lá. Todo sistema operacional Linux, ou seja, Linux, né, todos eles aqui, é um tipo de Unix. Então, ele está dentro do conjunto Unix. Um dentro do outro. O sistema operacional macOS Leopard é um tipo de Unix. Né? Ele diz que esse aqui é um tipo de Unix. Bom, ele pode estar aqui, como ele pode estar também aqui. Né? Nenhuma versão do sistema operacional Windows é do tipo Unix. Então, o Windows é como se o Windows estivesse aqui fora. Ele diz que alguma versão do sistema operacional Windows pode ser do tipo Linux. Bom, não, né? Por quê? Porque ele diz que nenhuma versão do sistema operacional Windows será Unix. Então, se ele diz que o sistema operacional Windows pode ser Linux, se ele fosse Linux, ele seria Unix. E aí contraria isso aqui. Né? Então, nenhum Windows pode ser Unix. Se nenhum Windows pode ser Unix, ele também não pode ser Linux. Né? Então, questão errada. Mesmo enunciado, vou fazer de novo o diagrama. Opa. Linux, Unix e Windows. É possível inferir que o sistema operacional macOS Leopard é uma versão de Microsoft Windows. O sistema operacional macOS é um tipo Unix. Não, né? Então, questão errada. Por quê? Porque se o macOS Leopard fosse o Windows, se ele fosse o Windows, né? Ele estaria... Na verdade, não. O macOS, né? Tá aqui, ó, ele diz que é um tipo Unix. Tá aqui, é um tipo Unix. Porém, o Windows jamais será tipo Unix. É o que ele diz aqui. Ó. Nenhuma versão do Windows será tipo Unix. Então, o Windows jamais será Unix. Então, o macOS jamais será um Windows. Porque ele não pode ser Unix e Windows ao mesmo tempo. Né? Então, questão errada. Mesmo enunciado, mesma coisa. Vamos lá. Unix, Windows. É possível inferir que o sistema operacional macOS pode ser um Linux. Bom, questão correta, né? Vamos lá, ele diz que o macOS Leopard é um tipo Unix. Então, o Unix ele pode estar aqui, né, fora do Linux, o Unix, mas também pode estar dentro do Linux, né? Não tem como saber. Pode ser. O que é que ele diz? É possível inferir que o sistema operacional pode ser um Linux? Ele pode estar aqui? Pode, porque Unix ele é. Né? Se ele é um Unix, ele pode também ser Linux. Né? Pode ser, como também não pode ser. Né? Então, ele pode ser. Questão correta. Bom, agora vamos lá, né, para diagramas lógicos, que é bem parecido com implicação lógica. Vamos lá. A negação da proposição todas as reuniões devem ser gravadas por mídias digitais é corretamente expressa por nenhuma reunião deve ser gravada por mídias digitais? Bom, já adianto que a questão é errada, mas por quê, né? Porque é o seguinte, isso aqui, essa expressão todas as reuniões devem ser gravadas por mídias digitais, uma forma de se negá-la, né? Isso aqui é a universal, né? A universal afirmativa. A universal afirmativa, a gente se nega com todas ou todos, né? Todos, a gente nega como? A gente nega colocando em existe um
que não. Né? O todos a gente nega dessa forma. Existe um que não, ou seja, deixa eu escrever isso aqui melhor. A negação do todos é igual a existe um que não, algum não, entendeu? Pelo menos um não. Então essa é a forma de negar o todos. Quando eu digo assim, ó, todos os jogadores brasileiros são campeões mundiais. Para eu negar isso, como é que eu falo? Eu falo, existe um jogador brasileiro que não é campeão mundial. Pelo menos um jogador brasileiro não é campeão mundial. Algum jogador brasileiro não é campeão mundial. Essa é a forma de negar o todos. Então, não se nega dessa forma aqui, ó. Questão errada. Vamos lá. Considere falsa a afirmação 1. Essa aqui é falsa. E considere verdadeira a 2. Essa aqui é verdadeira. Vamos lá. Todos os alunos estudam. Bom, diagramazinho, vamos fazer aqui, ó. Alunos. Todos eles estudam, então estão aqui dentro dos estudos. Alguns professores estudam. Na verdade, eu vou fazer isso aqui sem ser para o diagrama lógico. Vou fazer de outra forma. Na verdade, eu vou fazer sem ser para o diagrama lógico. Vamos lá. Considere falsa a afirmação 1 e verdadeira a afirmação 2. Todos os alunos estudam. Então, todos os alunos estudam. Ó, todos os alunos estudam. Né? Isso aqui é falso. Significa dizer que a negação dele é verdadeiro. Como é a negação dele é verdadeiro? Existe um aluno que não estuda. Pronto. Essa daqui é verdadeiro e essa daqui é falsa. Opa. E essa daqui é falsa. Então, vamos lá. Próximo item, né? Esse aqui, ó. Ele diz que é verdadeiro. Alguns professores estudam. Bom, marca o item correto. Vamos lá. Item A. Os alunos que estudam são professores? Não necessariamente, né? Os alunos que estudam são professores? Não necessariamente. Qualquer professor que estuda é um aluno? Não, não necessariamente. Item C. Existe aluno que não estuda? Esse é o nosso gabarito, né? É justamente a questão aqui, ó. Existe um aluno que não estuda. Aqui, ó. Se esse é falso, esse aqui é verdadeiro. A sua negação é verdadeira. Então, item C. Vamos lá. Em determinado local, algum artista é funcionário público e todos os artistas são felizes. Sendo assim, é correto afirmar que... Beleza, então vamos lá. Diagramazinho aqui, vou fazer. Todos os artistas são felizes. Então, artista, todos eles são felizes, né? Conjunto dos artistas, conjunto dos felizes. Algum artista é funcionário público. Então, existe artista aqui, ó, dentro dele. Não, existe um artista que é funcionário público, né? Então, bem aqui, eu posso ter um funcionário público bem aqui. Como também posso ter um aqui. Como também posso ter um aqui. Né? Isso a questão não nos diz. Mas existe um artista que é funcionário público. Beleza, vamos lá. Sendo assim, é correto afirmar que algum artista é feliz? Algum artista é feliz? Sim, né? Porque ele diz que todos os artistas são felizes. Se todos são felizes, algum é feliz, não é isso? Existem vários artistas aqui. E algum é feliz, sim. Se todos são felizes, obviamente que um é feliz, dois é feliz. Então, algum é feliz, com certeza. Já matamos a questão. Essa aqui. Item B. Algum artista que não é funcionário público não é feliz? Algum artista que não é funcionário público não é feliz? Não, né? Porque o feliz está aqui. Então, não necessariamente. Então, item errado. Então, vamos lá. Item A, vou pular a questão para a gente
o vídeo não ficar muito longo aí no YouTube, né? Já está bastante longo. Vamos lá. Em certa empresa são verdadeiras afirmações. Qualquer gerente é mulher, nenhuma mulher sabe trocar uma lâmpada. Então vamos lá. Qualquer gerente é mulher significa que o conjunto de gerente está dentro do conjunto mulher. Ou seja, todas as mulheres, todas as gerentes são mulher. Vamos lá, nenhuma mulher sabe trocar lâmpada, beleza. É correto concluir que nessa empresa algum gerente é homem? Não, pois todos os gerentes são mulheres. Questão errada. Todos os gerentes aqui, ó, estão no conjunto mulher, tá errado. Há gerente que sabe trocar uma lâmpada? Não, né? Por quê? Porque todo gerente é mulher e toda mulher não sabe trocar lâmpada. Então, questão errada. Item C. Todo homem sabe trocar uma lâmpada? Bom, não tem como a gente concluir isso, né? Não tem como, pelo que ele deu. Então, questão errada, porque não tem como concluir. Todas as mulheres são gerentes? Bom, errado. Por quê? Tem mulher aqui que é gerente, não é isso? Mas também tem mulher que não é. Então, questão errada. Item E. Nenhum gerente sabe trocar uma lâmpada. Correto. Por quê? Porque todo gerente é mulher e nenhuma mulher sabe trocar lâmpada. Então, nenhum gerente sabe trocar lâmpada. Questão correta. Vamos lá. Considera a afirmação. Toda pessoa que faz exercícios não tem pressão alta. Beleza, então, mais uma de diagramas. Então, vamos lá. Pessoa que faz exercício, vou botar como de exercício. Isso aqui, ó, todas elas. Não tem pressão alta, ou seja, ela está no conjunto das pessoas que não têm pressão alta. Vamos lá. Se uma pessoa tem pressão alta, então não faz exercícios? Se uma pessoa tem pressão alta, então não faz exercícios? Bom, a pessoa tem pressão alta, ela está aqui fora, né? Porque aqui é só os que não têm pressão alta. Aqui, pressão alta. Significa que ela não faz exercícios? Toda pessoa que faz exercício não tem pressão alta. Sim, né? Questão correta. Item A, né? Item A. Por quê? Toda pessoa, se uma pessoa tem pressão alta, então ela não faz exercício. Por quê? Se ela faz exercício, ela não tem pressão alta. Então, significa que se ela tem pressão alta, ela não faz exercício. Questão A. Item correto. Próxima questão. Considerando como verdadeira proposição, todo estudante de engenharia gosta de matemática. É possível inferir que, vamos lá, estudante de engenharia, eu vou botar como E de engenharia e M de matemática. É possível inferir que algum estudante de engenharia gosta de matemática? Algum estudante de engenharia gosta de matemática? Sim, item E, item A, correto. Por quê? Existe algum estudante de engenharia aqui, ó. Algum estudante de engenharia gosta de matemática? Sim. Todos eles gostam de matemática. Então, existe um, ou seja, algum estudante de engenharia gosta de matemática, né? Questão correta. Vamos lá. Se não é verdade que todo ladrão é mau, então é verdade que todo ladrão é bom? Bom, vamos lá. Todo ladrão é mau. Significa que L de ladrão está dentro do conjunto dos maus, né? Beleza. Só que ele diz que isso aqui não é verdade. Ele está dizendo que isso aqui não é verdade. Se isso aqui não é verdade, então todo ladrão é mau, existe, ó. Eu vou fazer por diagrama não, vou apagar esse diagrama e fazer diferente. Todo ladrão é mau, não é verdade. Se não é verdade, significa que a sua negação é verdade. Qual a negação disso aqui? Todo ladrão é mau. A negação disso aqui é: existe um ladrão que não é mau. Isso aqui é verdade, porque isso aqui é falso. Então, todo ladrão é bom? Não, não necessariamente. Tem ladrão bom e tem ladrão ruim, né? Ele está dizendo que todo ladrão é mau, é falso. Existe um ladrão que não é mau. Existe um, mas nem todo. Nenhum ladrão é mau? Nenhum ladrão é mau, é errado. Quem não é ladrão é bom, é errado. Ao menos um ladrão não é mau, correto. Isso aqui é o item. Esse ao menos é a mesma forma que eu escrevi aqui, é outra forma de escrever. Existe um ladrão que não é mau, ao menos um ladrão não é mau, pelo menos um ladrão não é mau, algum ladrão não é mau, então é várias formas de escrever, então item D. Então vamos lá para a equivalência lógica para a gente finalizar. Vamos lá. A afirmação que é logicamente equivalente à afirmação
Se faço karatê, então sei me defender. Vamos lá, equivalência lógica, né? Ó. Faço karatê, se faço karatê, vou botar MD, de me defender. Pronto. Ele quer saber uma equivalência. Bom, no condicional, uma equivalência do condicional é... Vamos lá, item por item. Se não faço karatê, então não sei me defender? Não, tá errado. Uma equivalência do condicional é qual? É eu nego a primeira. Eu nego a primeira, transformo o sim então no ou e mantenho a segunda. É uma forma. Outra forma é eu inverto a ordem. Permanece o condicional invertendo a ordem. E eu nego cada uma delas. São duas formas. Vamos lá. Primeira, se não faço karatê, então não sei me defender? Não, tá errado, né? Não é nenhuma dessas formas de equivalência, então tem errado. Se sei me defender, então faço karatê? Bom, vamos lá. Se sei me defender, não, né? O certo seria se não sei me defender, então não faço karatê. Então, item errado. Item C. Se não sei me defender, então não faço karatê. Justamente esse aqui, ó. Se não sei me defender, então não faço karatê. Então, item C. Próximo. Vamos lá. Considera a sentença. Se Arlindo é baixo, então Arlindo não é atleta. Assinale a opção que tem uma sentença logicamente equivalente. Vamos lá. Ó, se Arlindo é baixo, então Arlindo, atleta, né? Arlindo não é atleta. Bom, vamos lá. Primeira forma de equivalência aqui é o quê? Eu nego a primeira, troco o sim então pelo ou e mantenho a segunda. Outra forma, eu inverto a ordem, continuo o condicional e eu nego cada uma delas. Negando isso aqui, é só deixar assim ou não. Vamos lá. Se Arlindo não é atleta, então Arlindo é baixo. Se Arlindo não é atleta, nenhuma dessas aqui, né? Então não é esse item. Se Arlindo não é baixo, então Arlindo é atleta? Não. Também não é esse, nenhum das formas de equivalência. Se Arlindo é atleta, então Arlindo não é baixo. Tá aqui, esse aqui. Ó. Se Arlindo é atleta, então Arlindo não é baixo. Item C. Vamos lá. Considera a sentença. Se Marta gosta de pescar, então ela gosta de siri. Vamos lá. Marta pescar, então Marta gosta de siri. Beleza. Uma equivalência. Vamos lá. Se Marta não gosta de pescar, então não gosta de siri? Não, não é assim. Se Marta gosta de siri, então ela gosta de pescar? Ela inverteu e manteve, né? Não é, tá errado. Tem que inverter e negar cada uma. Se Marta gosta de siri, então Marta não gosta de pescar? Também tá errado, porque tem que negar. Negar cada uma. Se Marta não gosta de siri, então ela não gosta de pescar. Pronto, item D. Inverteu a ordem e negou cada uma. Correto. Vamos lá. Questão da PF aí, 2018. A nomeação do novo servidor público ocorre para a reposição de vacância em área essencial, ou o candidato aprovado não será nomeado. A proposição P é logicamente equivalente a... Bom, vamos transformar essa proposição deste tamanho, né, em uma menorzinha, vamos botar em siglas. A nomeação, vamos chamar de N, a nomeação do servidor público ocorre para a reposição de vacância. Então, a nomeação ocorre para a reposição, pronto. Ou o candidato nomeado, né, não será nomeado. Pronto. Isso aqui é logicamente equivalente a. Ele está dizendo que isso é igual a. Se não for para a reposição, ou seja, se a nomeação não for para a reposição, não ocorrer para a reposição, né? Então, o candidato não será nomeado. Bom, isso aqui é igual? Vamos lá. Como é que eu faço para ver uma equivalência disso aqui? Eu nego a primeira, transformo isso aqui no condicional e mantenho a segunda. Que foi exatamente o que a gente fez. Negou a primeira, transformou o ou para um condicional e manteve a segunda. Então, gabarito correto. Lá. Negação da produção. A Brasil Central é uma das ruas mais movimentadas do centro da cidade. E lá o preço dos aluguéis é alto. Bom, está corretamente expressa por... então ele está negando, né? Como eu nego isso? Vamos lá. A Brasil Central, vou chamar de BC, é uma das ruas mais agitadas.
Ou seja, BC é uma das ruas agitadas. E lá o preço dos aluguéis é alto. Ou seja, e na BC o preço dos aluguéis é alto. Beleza. Está correto. Ele quer negar isso, né? Conectivo E. Para eu negar isso, como é que eu faço? Para eu negar isso, eu transformo o E no OU. Transformo o E no OU. E nego cada uma delas, né? Então eu nego aqui e nego aqui. Isso é uma negação da primeira. Ele disse que a negação é Brasil Central. A Brasil Central não é uma das ruas mais movimentadas. Ou o preço lá dos aluguéis não é alto. Ou na Brasil Central o preço dos aluguéis não é alto. Foi exatamente isso aqui, né? Então sim, é uma negação. Questão correta. Vamos lá. A negação da proposição. Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Os beneficiários dos servidores prestados nesse setor padecem. Vamos lá. Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. E os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. Pronto. Eu quero saber a negação desse, né? O que ele diz. Como é uma negação do conectivo E? Uma negação do conectivo E, eu troco o E pelo OU e nego cada uma. Bom, vamos ver se foi isso que ele fez. Se o que ele fez estiver igual a isso aqui, questão correta. Vamos lá. Os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem. Ou seja, os servidores públicos não padecem. E os beneficiários desse setor não padecem. Então, foi isso que ele fez? Quase, né? Ele negou cada uma, mas ele manteve o conectivo E, né? Então, não é uma negação. Para eu negar, eu tenho que colocar o OU. Se aqui fosse o OU, tudo ok, mas não é. Então, questão errada. Então, concluímos aqui, pessoal. Agradecer quem ficou até o fim. Muito obrigado aí pela confiança. Você aí que permaneceu até o fim, você que está assistindo. Compartilha isso, é um canal novo. A gente está apenas com poucos vídeos, né, até agora, mas vamos começando devagarinho. A intenção é postar cada semana vários vídeos aqui, a gente vai conseguindo, né? Então compartilha, comenta aí qual assunto você quer ver, se gostou, se não gostou, dá aquele joinha, se inscreve, ativa o sininho aí, mostra para os seus amigos aí, beleza? E vamos até o fim.